Dios, muy buenos días a todos mis queridos amigos, hermanos que están con nosotros aquí reunidos en esta mañana de domingo. Un día muy lindo está allá afuera, ¿verdad? El día está muy hermoso y yo quiero invitar a que podamos tener ese tiempo para nuestro Dios Todopoderoso, aprendiendo y recibiendo sus consejos. El consejo que el Señor nos da a través de su palabra, que es tan importante para nuestro vivir diario. Estar conectados con Dios, no hay nada mejor, ¿verdad?, do que tener esa experiencia diaria de comunión con Dios. Y de eso se trata ese momento en que nosotros podemos juntos acercarnos al trono de gracia de Dios y poder aprender de sus enseñanzas y poder crecer espiritualmente, porque necesitamos muchísimo estar bien con Dios, ¿verdad? Necesitamos más do que cualquier otra cosa estar en paz con Dios, a atender a sus consejos, porque eso nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Y el Señor ciertamente tiene eso para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, quédate ahí con nosotros. Vamos en ese momento a hacer una oración y conectarnos con el trono de la gracia del Señor, invocar su presencia. Ore conmigo para que juntos invoquemos la presencia de Dios dentro de nuestra casa, porque a veces la guerra o la batalla se da dentro de nuestra casa, a veces se da dentro, ¿verdad?, de nuestra mente, a veces se da en la parte externa, en fin. Así que quiero invitarle a que usted, junto conmigo, invoque la presencia de Dios ahí, en tu ambiente, en tu casa, en tu corazón, en tu mente, donde percibe que necesita. Entonces vamos a orar al Señor, porque ciertamente Él nos visitará. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia, de favor y misericordia, Señor. Y queremos en esta ocasión invocar tu presencia, Señor, aquí en nuestra casa, allá en la casa de los que nos acompañan, y pedir que tú nos bendiga con tu presencia. Queremos ahora, así como menciona tu palabra en los evangelios, que cuando tú visitaste la casa de tus amigos Lázaro, Marta y María, Señor, allí tuvieron un momento oportuno para poder escuchar y aprender de tu palabra. Y ese es ese momento, Señor, donde reunidos en diferentes hogares, ahora nos encontramos delante de tu trono, de tu presencia, queremos aprender de ti. Así como María, que se sentó a tus pies y se dio el tiempo para escucharte, ahora queremos también aprender más de tu palabra. Yo le pido que tú traigas revelación de tu palabra al corazón de cada uno de aquellos que nos acompañan en esta ocasión. Ayúdale a entender, Señor, tu voluntad. Ayúdale, Señor, a crecer espiritualmente, a discernir los tiempos, entender que tú tienes todo bajo control y que este es un momento oportuno para que podamos entender tu perfecta voluntad. Revélanos, Señor, te pedimos. Queremos darte gloria, queremos darte adoración también, Señor. Queremos dar, Señor, y demostrar que te amamos y te adoramos con nuestras decisiones, con nuestra conducta, con nuestro pensar, con nuestro actuar. Queremos mostrar cada día que tú eres Señor en nuestras vidas, que tú reinas. Venga a nosotros tu reino. Venga a gobernar aquellos corazones que están afligidos. Venga a gobernar, Señor, esta vida que está llena de confusión. Venga a traer paz al corazón, Señor, que está, oh Padre, lleno de aflicción. Señor, en el nombre de Jesús, habla con nosotros, te pedimos, para gloria y honor de tu nombre. Oramos pidiéndote y dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra de Dios. El libro de Job. Es un libro muy conocido, ¿verdad? El libro de Job. Yo le invito a que usted pueda abrir conmigo su Biblia en capítulo 42. Vamos a aprender algunas cosas con la vida de ese hombre que sabemos que de la Biblia es uno de los hombres que
más sufrió, ¿verdad? Sufrió porque percibimos que él perdió. Era un hombre que tenía muchas propiedades, era un hombre rico, uno de los hombres que se destaca en la Biblia por los bienes que poseía, por la riqueza que poseía, por los hijos que tenía, y se destaca sobre todo por la comunión que tenía con Dios. Sin embargo, percibimos que ese hombre entró en un proceso de pérdidas que duró aproximadamente 9 meses, según los teólogos. Y ese hombre perdió, no solo tuvo pérdidas físicas porque murieron todos sus hijos. En un solo día él perdió todos sus hijos. En un solo día él perdió sus propiedades, sus bienes, perdió su riqueza. Él perdió amigos, él perdió sus cosas físicas y materiales, él perdió incluso su propia salud, a punto de que las heridas que él tenía en su cuerpo se escozaban tanto que él tenía que raspar con un pedazo de teja, de tanto dolor que le producía. Así que yo quiero meditar con ustedes sobre la vida de Job. Observa conmigo que ese hombre pasó por un proceso de dolor, de sufrimiento. Yo sé que algunos de nosotros, o puedo decir todos nosotros, pasamos por etapas de dolor. Pasamos por situaciones que producen en nuestro corazón un desgaste. Pero deja decirle algo. Aprendemos, deja decirle que el ser humano aprende mucho más con un día de dolor do que 10 anos de conhecimento. É assim. Para entendermos um pouco mais, aprendemos muito mais na situação em que vivimos do que na teoria. E na teoria é uma coisa, e na prática é outra. Assim que as experiências que nós passamos, sabe, se estamos atentos e conectados com Deus, vamos aprender a lição, porque há coisas, deixa dizer algo, que há situações em tua vida, em minha vida, que acontecem, sabe? E Deus permite situações, a vezes, que, não que Ele põe, sino que Ele permite que desenrole situações e circunstâncias em nossas vidas, onde Ele sabe que só vamos aprender passando por a experiência, passando por o dolor. Muito mais do que escutando, lendo, participando de um curso, de um seminário, em uma enseñança. É assim, a mesma fé, e nós la mejoramos ante as circunstâncias difíceis. Então, vem comigo, vamos meditar e aprender nesta manhã um pouco mais sobre o que aprendemos em meio do dolor. E percebemos que Job nos traz algumas enseñanças em capítulo 42. E eu invito a que você leia comigo. Vem comigo, vamos ler juntos a palavra de Deus. Dice capítulo 42, verso 1, dice assim: Entonces Job respondió al Señor: Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Vamos a leer otra vez. Entonces Job respondió al Señor: Sé que todo lo puedes y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Hasta aqui. É importante nós entender isso. Planificamos, organizamos muitas coisas que nem sempre resulta, verdade? Nem sempre resulta. O homem propõe, como diz Provérbios, pero é Deus quem dispõe. Muitas coisas acontecem em nossas vidas. Muitas pessoas, por exemplo, que haviam planificado toda a sua vida. Planificaram estudar, estudaram. Planificaram casar, se casaram.
pero las cosas no resultaron de repente como le gustaría. Y vino la frustración, que es algo que nos trae mucho dolor. ¿Sabe lo que dice la Biblia sobre Job? Job era un hombre próspero, muy próspero, y tenía muchos camellos, muchas ovejas, mucho ganado, muchos empleados, hijos hermosos, casa hermosa, muchos recursos económicos, muchos recursos financieros. Pero también ese hombre tenía una riqueza más allá de lo material, tenía una comunión intensa con Dios, a punto de que cuando sus hijos organizaban alguna fiesta, ele sempre decía: yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios, por si acaso no va a ser que mis hijos hayan pecado contra el Señor. Entonces es un hombre muy temeroso, justo, íntegro y fiel a Dios. Y percibimos que a pesar de, ele passou por todo o que passou. Entrou em um processo de sofrimento que ele não esperava e que produjo muito dolor para sua vida. Há muitas coisas que nós sabemos que nos traem dolor ao coração. Há muitos processos que se dão em nossas vidas, alguns permitidos por Deus e outros que nós a vezes. É aí que eu quero que você veja comigo, porque há problemas e há dolores que nós passamos, há dolores que produzem sofrimento, não? Há dolores que só traem sofrimento. Pero há dolores que, quando nós logramos entender a la luz da Bíblia, a la luz dos conselhos do Senhor, logramos passar por esse dolor e ter crescimento. E quando nós vamos à palavra de Deus, entendemos que há dolores que a vezes passamos, que são producto de nossas malas decisões. Há dolores, há irmãos e irmãs, há amigos e amigas, há pessoas no mundo que estão passando por lo peor. Pero esse sofrimento é fruto de suas malas decisões, de palavras equivocadas, de equivocar-se ou precipitar-se por haver tomado uma decisão. Então, há coisas que nós passamos, há dolores, há situações que produzem desgaste, há heridas que são produzidas por isso que é mencionado, por precipitarmos muitas vezes, por equivocarmos, quebramos a cara, nos frustramos, por decidir sem consultar a Deus. Quantas pessoas não han tomado decisões sem consultar a Deus e se meteram em um problema? Provérbios menciona: há caminhos que para o homem são caminhos de vida, pero que al final de ellos são caminhos de muerte. Mira como é importante irmos ante o Senhor para que Ele nos dê conselhos de vida e entender que Deus muitas vezes Ele diz não. Não é sempre que vamos escutar um sim de Deus. E vai haver momentos em que, sabe, nosso coração, às vezes oramos delante de Deus e dentro de nós está que Deus tem que dizer sim ou sim. E pensamos: Deus me vai dar essa resposta que vai ser positiva, porque há promessa e buscamos versos para sostener esse nosso desejo. Mas muitas vezes não acontece. E vem lá essa frustração, porque pensamos: Deus deveria dizer-me sim, porque a Bíblia diz que essa promessa está sobre minha vida e por que passei por isso? E muitas pessoas se confundem a vezes a entender que é necessário ler a Bíblia, sim, ler as promessas também, para entender o contexto e discernir que é o que Deus tem para cada um de nós. Como já mencionei, há dolores, há situações que se desencadenam em nossas vidas que vão produzir dolor, sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo por situações como estas, pero não logram crescer espiritualmente. Por quê? Porque falta que seja aconsejada por Deus. Falta que mergulhe para entender o propósito de Deus através do dolor. No caso de Job, meditamos e percebemos que os dolores que ele obtuvo em tua vida
Claro que não foi fácil, não foi nada fácil, mas esse homem cresceu espiritualmente. Você vai perceber em capítulo 42 que ele menciona que esse dolor lhe trajo crescimento, madurez, a ponto de que ele menciona aqui em capítulo 42, você vai perceber que ele disse, eu falava de coisas sobre o que eu não sabia nada, coisas que eram demasiado maravilhosas para mim. E mais abaixo, você vai perceber que ele disse que antes, não? Ele disse, antes te conhecia solo por oír hablar de ti, pero ahora mis ojos te veem. O que sucedeu aqui? O sofrimento lhe trajo crescimento espiritual. O sofrimento lhe ajudou a acercar-se mais a Deus. O crescimento ha hecho com que ele se acercara mais a Deus. Há pessoas que estão passando por situações de sofrimento, mas em vez de dar passos para acercar-se mais a Deus, se distancia do propósito de Deus. Há muitas pessoas que estão renegando com Deus, porque estão pensando, Senhor, se Tu estavas comigo, ¿por que me has permitido passar por isso? ¿Por que estou passando por esse dolor, por esse sofrimento? Como que na Bíblia está escrito, como que se estivesse escrito na Bíblia que não íamos passar por sofrimento, por dolor. É óbvio que nadie em sua sana consciência busca o sofrimento, verdade? Evitamos ao máximo o sofrimento. E incluso em nossas orações, oramos pedindo que Deus nos livre do sofrimento. Oramos, pero Jesus ensinou na oração do Padre Nuestro que Ele nos livraria do mal. Não é assim? Que Ele nos livraria do mal, pero não do sofrimento. O sea, o sofrimento Deus permite muitas vezes para que tu e eu maduremos, crescamos, porque há lições que só vas aprender aí. Há lições que tu e eu só vamos aprender aí. É como aquele ninho. Eu me acordo que meu filho menor, sempre lhe decimos, não ponga a mão nos enchufes, não agarre isso. Me acordo que uma vez eu estava poniendo um cable em minha casa e ele estava cerca. E então eu lhe disse, não toques, porque te vai produzir muito dolor. Pero sua curiosidade foi mais forte que ele mesmo. E ele tocou a ponta de um cable e deu um grito que nos ha hecho temblar mais do que ele mesmo, de susto. Graças a Deus não passou nada, foi só um susto, pero ele tomou um choque. E depois disso, nunca mais ele tocou em um cable. Ele sempre recordava de lo que havia sucedido, de lo que havia passado. E então, a partir de aí, ele aprendeu a lição através do dolor. Assim também somos nós. Pero há alguns que seguem repetindo ciclos em sua vida, que têm que sofrer uma e outra vez e não aprendem de outra maneira. Será que isso não estará sucedendo contigo? Será que de repente não estamos repetindo processos e passando por lo mesmo, repetindo as mesmas palavras, caindo nos mesmos erros? Será que esse sofrimento está traindo madurez a nós? Ou está traindo apenas sofrimento? Porque há pessoas assim que elas querem mostrar-se como que elas são, que são sofridas. Há pessoas que les gusta mostrar suas heridas. Há pessoas assim. E tem por característica sempre apontar e señalar os que lhe produziram esse dolor, ou seja, se vitimizam, mas não tomam a atitude de aprender com seu dolor, não madura. E isso se repite uma e outra vez. Mas deixa dizer algo mais. Sabe, necessitamos aqui, eu quero poner-te o primeiro ponto que tu necessitas para entender que podemos aprender com o dolor. Primeiro,
necessitamos entender quem ocasionou esse dolor. Quem ocasionou esse dolor? E na vida de Job, percebemos que Deus permitiu ele passar por essa situação para glorificar seu nome. Deus queria glorificar seu nome e evidenciar e mostrar que Ele é poderoso para ser muito mais de lo que nós imaginamos. E então, percebe que quem ocasionou o dolor na vida de Job? Deus foi quem permitiu. Deus permitiu. E é interessante entender isso, porque quando Deus permite, o primeiro que vai suceder é que vai trazer paz a nosso coração. Paz a nosso coração. É por isso que necessitamos identificar quem está produzindo esse dolor. Puede, como já mencionei, que o dolor que estás passando agora seja fruto de tuas próprias equivocações, por não haver dado conselho, ou melhor, por não haver escuchado o conselho, por não haver entendido e aceitado o que venia de parte de Deus. E o que vem de parte de Deus muitas vezes vai contrariar o que nós mesmos queremos escuchar. Maiormente é assim. E Deus habla por aqui, e habla por allí, e por diferentes meios o Senhor ministra sua palavra. E às vezes aí há choque, não, de vontades. Nossa vontade com a vontade de Deus, que empurra e estamos assim dentro de nosso interior. E muitas vezes prevalece o que nós queremos. Então, o primeiro, identifica quem está ocasionando esse dolor em tu vida. De repente, sua resposta vai ser: esse dolor que estou passando é produzido por alguém, por um terceiro. Pero aún assim, permita-me dizer-lhe que em situações como essa, não podemos cambiar a outra pessoa, não podemos cambiar suas decisões, mas puedes cambiar tu maneira de aprender, puedes cambiar tu atitude, puedes cambiar tu decisão, puedes dessa maneira então, ir discernindo, puedes dessa maneira ir aprendendo a crescer em meio do dolor, a tomar decisões mais acertadas e a viver conforme a sua perfeita vontade. Segunda lição que temos que aprender. Que aprendo eu com esse dolor? Que estás aprendendo com esse dolor? Com esse sofrimento, com essa situação, com essa circunstância que não esperavas? Que é o que estás aprendendo? Que há pessoas que só absorvem o negativo. Já percebeu? Há pessoas que quando passam por o dolor, absorvem tanto o dolor que hasta se parecem com sua própria herida. Há pessoas que absorvem o negativo, se volvem mais ressentidas, verdade? Se volvem mais rancorosas. Há pessoas que passam por o dolor e seu caráter se deforma um pouco mais, se volvem mais renegones ou renegonas, verdade? Se descaracterizam. E é o que sucede com muitas pessoas hoje e na sociedade, dentro ou fora das igrejas, aquelas pessoas que não logram assimilar a palavra de Deus, aquelas pessoas que, quando passam por isso, cada vez mais distantes se põem de Deus. Isso impede que nós aprendamos. E na Bíblia aprendemos, você vai perceber que Job ha sido um homem resiliente, que aprendeu em meio de seu dolor a desenvolver algo que lhe ia trazer mais fortaleza. E ele se fortaleceu tanto em Deus que antes ele só conhecia a Deus, como ele menciona, por escutar falar de Deus. Mas depois dessa trágica experiência de dolor, ele aprendeu a ver a Senhor, a ver a Deus nos detalhes. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos em meio de qualquer que seja o processo que esteja produzindo dolor em tua vida. Então, que é o que estás aprendendo com esse dolor? A ser melhor, a tomar melhores decisões,
a seguir haciendo las cosas como el Señor quiere que tú hagas, porque hay personas que en medio del dolor abandonan las buenas decisiones, desisten de seguir haciendo lo que es agradable a Dios, rompen o entonces se desaniman a tal punto de paralisar un proyecto. Así que no desista de seguir batallando por lo que es agradable a Dios, aún en medio del dolor, aún con el sufrimiento. El Señor quiere que permanezca aprendiendo en medio del dolor. El dolor es uno de los más grandes maestros que tenemos en la vida. Tenemos oportunidad muchísima para aprender, porque son diferentes situaciones que se desencadenan en nuestras vidas. Terceiro, para terminar, como estamos usando, como estás usando o dolor para ajudar a outros? Tu dolor te ajuda a outros? Tus dificuldades? Temos que aprender isso, sabe? Às vezes nos victimamos e dizemos, sou eu que necessito de ajuda e vêm a mim. Pero podemos, em meio de nosso dolor, podemos também ajudar aqueles que necessitam. Você vai perceber isso na vida de Job, no capítulo 42. Veja comigo. E a Bíblia menciona, no capítulo 42, que Deus cambiou a sorte desse varão. Seus amigos foram a ele. Eram homens que necessitavam de oração. Eram homens que tinham em si um orgulho. Pero Job discerniu que esses seus amigos necessitavam de ele muito mais do que ele necessitava de seus amigos. É interessante, verdade? Pero ele tinha para dar. Há pessoas que passam por meio do dolor e não têm nada para dar. Nada no seguinte sentido, que o que tem em seu coração é todo o negativo, é todo o malo. Não absorvem boas experiências com Deus. Não aproveitam para crescer espiritualmente. Por el contrário, há pessoas que, quando passam por el dolor, só têm o negativo para transmitir. Conhece alguém assim? Que só sabe reclamar, murmurar, echar a culpa a outros, verdade? São pessimistas, negativistas, verdade? Ou seja, pessoas que não aprenderam no positivo em meio do dolor. Pero Job, você vai perceber que esse varão, a Bíblia menciona, em capítulo 42, verso 10, que Job terminou orando por seus amigos. Diz a Bíblia, Job orou por seus amigos e o Senhor lhe restaurou su bem-estar. Que lindo, verdade? Que lindo isso aqui. Temos muito que aprender com a palavra de Deus, com a vida de Job. E se podemos aprender em meio do dolor, qualquer que seja, podemos aprender. Podemos aprender que, aún de repente, dizendo, pero Senhor, eu necessito de ajuda e não posso dar ajuda a nadie, se podemos. E se estamos conectados com Deus, vamos ter sempre algo bueno que vai sair de nós. De Job, sua boa atitude de perceber a necessidade espiritual de seus amigos e orar por eles e bendecir a vida deles. Sabe o que passou? A Bíblia menciona que Deus cambiou a sorte de Job. Por quê? Porque ele havia aprendido lições que tu e eu necessitamos também aprender. E a primeira é essa. Quem está ocasionando o dolor em tua vida? Identifica a fonte. Porque pode que de repente o dolor que estés passando seja resultado de tus próprias malas atitudes, decisões, palavras, precipitações. Independente disso, o Senhor também nos dá a oportunidade para aprender. E se é de parte de Deus o que está passando agora, ou se de repente você diz, não, isso não é de parte de Deus nem de mim, é de terceiro. Independente disso, temos oportunidade para crescer. Crescer em meio do problema e aprender a ser conforme o coração de Deus. E é isso que o Senhor espera. E é por isso que o livro de Job está aí, para ensinar-nos isso. Ensinar-nos isso.
porque Deus muitas vezes nos conduz assim a situações de sofrimento, e não porque nos ama menos, nada disso, senão porque Ele quer cumprir em nós seus propósitos. E Job viveu para contar os propósitos de Deus. O Senhor quer que tu vivas para contar seus propósitos. O Senhor tem essa expectativa sobre tu vida, porque Ele quer que saia vitorioso, vitoriosa dessa situação que te está produzindo dolor. Esteja seguro disso. O Senhor tem essa expectativa posta sobre tu vida, sobre minha vida. Qual vai ser nossa atitude, nossa resposta ante a circunstância, ante o dolor? Quero orar por tu vida. Amém? Oremos juntos. Padre, graças por tu palavra, por ajudar-nos a entender que há lições que só vamos aprender passando por el dolor, que há dolores que são frutos de nossas próprias malas decisões, que há dolores que são ajenos a nosso querer, a nossa vontade, são dolores produzidos por terceiros, por pessoas, por circunstâncias. Mas também há dolores que tu permites que passemos por eles. Mas tu palavra diz que tu tens propósito em todo o que haces. E aqueles que estão conectados contigo aprendem de aí e saem melhores, e saem mais equilibrados, e saem mais firmes na fé, e saem, Senhor, mais renovados, porque aprendem, saem com uma vida transformada, com um caráter mais equilibrado, saem para bendecir. Ah, Senhor, muitas pessoas têm passado por tudo isso, por dolores, por processos de dolor, e saem piores. Senhor, ensina-lhes, ó Padre, e que essa tua palavra quede guardada em nosso coração, para que aprendamos com Job, Senhor, a absorver tus propósitos, tua ensinança, em meio do dolor, qualquer que seja. Tu nos dá a oportunidade de poder sairmos dele melhores, mais experimentados. Senhor, em nome de Jesus te pido, ajude a cada um a madurar nesse processo, independente da circunstância que esteja passando agora. Eu lhe pido que tu lhe bendiga, que tu lhe dê sabedoria para poder absorver o bueno e desechar o malo. Padre, em nome de Jesus, te pido, Senhor, por jovens, por niños, por homens, mulheres, por parejas e famílias de nossa sociedade, de nossa irmandade, Senhor, que cada um de eles tenha essa sensibilidade de aprender mais através de tu palavra. Contigo podemos sair, Senhor, de todas as circunstâncias e situações melhores, mais experimentados, bendecidos. Senhor, Job aún não havia superado tudo isso, mas entendemos através de tu palavra que quando ele teve a oportunidade de dar o que não tinha, Senhor, ele deu, ele orou por seus amigos, e tu palavra diz que tu cambiaste a suerte desse homem e lo restituiu todo o que ele tinha. Por isso te pido, em nome de Jesus, ajude meu irmão, meu amigo, minha irmã, ajude a cada um de nós nesse processo de aprender através do dolor. Graças por tu palavra, te damos graças, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Há alguns pedidos de oração e vamos orar, porque não que eu creia no poder da oração, sino que a oração hecha a Deus, confiando em Deus, tem resposta. Então, vamos orar. Você pode escrever seu pedido de oração, você pode escrever-nos se há algum pedido de oração, se é por tua família, se é por tu matrimônio, se é por tus finanças, se é por a saúde de alguém ou por tu saúde, qualquer que seja a sua necessidade, comparte-nos, escreve-nos, para que podamos, em nosso tempo de oração, por a igreja, por as famílias, incluir tu petição. E com muito gosto
estaremos intercediendo por tu vida. Amén. Entonces, usted puede escribir ahí, ¿ya? Entre en contacto con nosotros y estaremos con gusto intercediendo delante de Dios por tu vida. Así que estamos llegando al final de este momento, deseando que la paz de Cristo Jesús habite, permanezca siempre en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Dios te bendiga, que tenga una hermosa y bendecida semana en la presencia de nuestro Señor.